Neste vídeo, compartilho os resultados de um experimento longo em que pintei retratos com minha mão direita, que não é dominante. Inicialmente era só uma ideia interessante de conteúdo, mas depois se tornou algo maior, porque eu adquiri uma nova experiência em primeiro lugar e novos efeitos no retrato. E, consequentemente, neste vídeo quero falar sobre isso com mais detalhes. Para começar, provavelmente a coisa mais importante que percebi até agora. Quando você pinta com a mão não dominante, muitos padrões que temos na cabeça se quebram. Sabe, tem essa coisa, eu costumo observar os alunos. É sempre mais difícil observar a si mesmo. É sempre mais fácil observar alguém de fora. É visível que as pessoas repetem frequentemente os mesmos erros pessoais. Alguém costuma alongar demais o rosto, outro faz os olhos mais, digamos, largos, outro faz o nariz mais comprido e assim por diante. Ou seja, nós temos certos padrões de percepção que surgiram em nós de alguma forma e que carregamos ao pintar retratos, quadros e assim por diante. E esses padrões, idealmente, precisam ser gradualmente removidos para que possamos enxergar de forma mais verdadeira, para ver o que existe de fato e transmitir o verdadeiro caráter, não um padrão da sua cabeça. Então, quando comecei a pintar com a mão direita, além do desconforto, minha mão esquerda seguia tensa por falta de costume. Ou seja, talvez o cérebro não esteja acostumado com isso. Além disso, percebi que faço muitas coisas de maneira diferente. Primeiro, minha mão esquerda já funciona de forma tão precisa. Sabe, como se fosse por um molde, como se fosse por algumas, bem, já por regras estabelecidas. Já parei de pensar em como fazer os olhos, como fazer os detalhes, como fazer isso, aquilo, como misturar as cores. E quando comecei a fazer com a mão direita, tudo isso meio que zerou. E eu passei a sentir isso de outra forma, a transferir para a tela de outro jeito. E mais ainda, como vocês podem ver, agora em metade dos meus vídeos eu nem queria fazer nenhum detalhe. Ou seja, eu queria realmente transmitir os detalhes através de grandes manchas. Com a mão esquerda, mesmo assim, eu acabo indo para os detalhes, acabo indo para o refinamento, e isso acaba ficando um pouco, não sei, meio mecânico, sabe? Frequentemente, ao fazer retratos com a mão esquerda, busco um resultado mais livre e abstrato. Abstrato, quero dizer, o caráter e as emoções permanecem, mas essas bordas, linhas nítidas e limites definidos da forma são removidos. Com a mão direita, não era necessário, já com a esquerda, eu frequentemente quebrava essa forma de propósito. Ou seja, eu quebrava os limites, desfocava o retrato para alcançar uma certa aparência de algo não feito pela mão humana. E com a mão direita, quando comecei a fazer isso, percebi que nem precisava fazer nenhuma, digamos, quebra especial da forma, porque no geral tudo já é criado a partir dessas manchas grosseiras e quebradas. Isso foi muito interessante. Agora, neste momento, quando já pintei, acho que uns 5 retratos, talvez, com a mão direita, percebi que, especialmente quando pintei um retrato ao vivo com a mão direita, entendi que provavelmente faz sentido usar a mão esquerda para adicionar alguns detalhes. E agora me veio um pensamento, talvez seja assim mesmo. Neste retrato, por exemplo, na minha opinião, ele ficou totalmente acabado e não quero adicionar detalhes com a mão esquerda. E isso aconteceu porque a foto é bastante contrastante, clara, com formas grandes, ou seja, lábios grandes, olhos grandes e abertos. Ou seja, com manchas maiores, é possível transmitir o próprio caráter, o próprio humor. Por isso, aqui eu fiz tudo só com a mão direita, mas há retratos, como o que pintei recentemente do natural, eles são bastante. Neles, certos detalhes característicos são bastante importantes, que podem destacar o caráter, a emoção. Acho que a mão esquerda ainda é necessária para ajudar. Enfim, nesse sentido, vou experimentar, vou continuar tentando essas coisas. Mas o próprio experimento com a mão direita, para mim, é uma super descoberta, porque é como se eu tivesse ampliado meu próprio alcance técnico. E é como se até me deu vontade de aprender com a mão direita a trabalhar com a mão esquerda. Ou seja, de forma mais livre, sem se prender rigidamente à forma, à direção da pincelada, e com isso o resultado fica mais pictórico e interessante. O vídeo ficou com cerca de 15 minutos, mas aqui eu não cortei nada do trabalho em si, só removi os momentos em que estou misturando as cores. O próprio trabalho não está acelerado, como vocês podem ver. Ou seja, o processo em si é bastante rápido e ao mesmo tempo bem vivo e é possível alcançar semelhança. Enfim, resumindo a conversa sobre esse experimento, sim, eu quero até aconselhar vocês a tentarem fazer isso.
E não se apeguem, quando estiverem pintando esse retrato, sim, com a mão que não é a dominante, ao fato de ter conseguido uma super semelhança, super precisão e assim por diante. Simplesmente aproveitem esse processo criativo livre, até mesmo esse desconforto de pintar com a outra mão. Veja, foi assim que trabalhei, como se segurasse um pedaço de pau e há nisso certo prazer, uma pintura verdadeira. Você pode simplesmente tentar captar o movimento, captar com pinceladas grandes e expressivas, e apenas observar o que vai sair disso. Ou seja, não tente fazer com que fique perfeito. Não dê tanta importância a isso, é isso. Isso é muito importante para simplesmente experimentar, sentir, no geral, algumas novas sensações assim. Outro ponto importante que é trabalhado automaticamente aqui. Ou seja, eu tenho uma, digamos, história do ponto de vista técnico que para que o retrato fique de boa qualidade, bom, o mais importante, na verdade, são as nossas relações tonais. E isso significa que é melhor trabalhar o máximo de tempo possível com volumes, com grandes áreas, com manchas, com transições tonais, do que com detalhes. Ou seja, para mim era realmente uma afirmação durante o trabalho de que eu adiava ao máximo o processo de detalhamento. Eu adiava ao máximo até que as grandes manchas realmente começassem a dar semelhança, precisão e assim por diante. Ou seja, sem entrar nos detalhes. E aqui na mão direita, por causa de tudo estar muito irregular e grosseiro, não tem como ser de outro jeito. Ou seja, de qualquer forma, eu trabalho mais com a cor, trabalho mais com manchas, com transições, com tons, com a complexidade da cor. A cor também foi bem mais difícil de misturar do que costumo fazer na mão esquerda, que já faço automaticamente. Por causa disso, também existe essa busca pela mancha, essa busca pela cor o máximo de tempo possível na tela. E isso também mais uma vez traz seus frutos. Ou seja, eu pinto em grandes áreas, mas a complexidade das cores é bastante alta. É por isso que fica tão marcante. Hum, talvez uma pessoa que não desenha possa pensar que isso é simples, né? Fazer um retrato com grandes manchas, em vez de torná-lo super realista e detalhado. Na verdade, quem já desenhou, quem desenha retratos, eu acho que entende que o realismo super preciso. Na verdade, é mais fácil quando a gente alisa tudo, esfumaça e mistura do que fazer em grandes manchas, mas também para manter o caráter, a semelhança e a precisão. E me parece que isso em princípio é tipo a mais alta maestria, como por exemplo no caso do rapping. Quando você olha para o quadro de perto e lá é só uma mistura de pinceladas enormes, gigantescas, feitas com um pincel grande e muita tinta, mas quando você se afasta do quadro, você vê simplesmente um super hiperrealismo, de longe. É justamente isso, acertar tanto no tom, acertar tanto no lugar onde a pincelada é aplicada. É exatamente isso que busco. Nesse sentido, Rapin é meu favorito. Agora comecei a ler o livro dele. Ouvir, distante, próximo. Descobri que ele escrevia muito bem. Não só pinturas, mas também textos e contos. Ele escreve sobre si mesmo lá. Recomendo também para quem quiser ouvir algo interessante no tempo livre. Lá não trata só da essência ou da vida dele, mas também traz um pouco do cotidiano do século XIX, o que é muito interessante. Então, agora, passando um pouco para o retrato, deixando a filosofia de lado por enquanto, como vocês podem ver, neste estágio eu já estou colocando os destaques, adicionando os brilhos. Os brilhos também são muito importantes. Clarear demais era um erro comum meu. Eu estabelecia bem as relações tonais, tudo ficava bonito e harmonioso, mas quando começava a iluminar com os brilhos, acabava colocando branco demais e o retrato simplesmente começava a se desfazer. Ou seja, ele fica meio artificial por causa do excesso de áreas claras. Com os brilhos, é preciso realmente se esforçar, adicioná-los de forma muito pontual, com muito cuidado, e eles devem ser bem poucos. A base tonal deve ser aplicada mais escura do que o desejado, pois a tela branca dificulta atingir o tom escuro ideal. Sempre que estou trabalhando com retrato agora, especialmente quando quero pintar usando manchas maiores, ou seja, eu faço a primeira camada. Bom, dá pra ver em muitos dos meus vídeos, eu acho. A primeira camada eu faço daquele jeito, sabe? Meio alaranjada, meio pêssego. E depois eu acabo sujando e escurecendo ela mesmo assim, porque quando tudo ao redor já está coberto, ela acaba ficando muito clara, meio apagada. Se deixarmos o tom principal muito claro, não há espaço para os brilhos, que então não aparecem.
E para ter brilho no rosto, é preciso aplicar a cor principal de forma bem grosseira. Bem escura, na verdade. Então, bom, em geral, vejam, no retrato, quando eu estava pintando isso, no geral, eu já começava aos poucos, nessa etapa, a me aprofundar um pouco. Eu nem sabia mais o que acrescentar. Parecia já estar pronto para mim. Apesar de ele ter sido feito de forma bem grosseira, sim, e em alguns momentos não estar muito preciso, como os próprios olhos, ele parece tão inteiro que eu já não queria mexer mais. Eu já não acrescentava muita coisa, como você pode ver, só adicionava alguns detalhes, alguns destaques no cabelo, talvez algum ajuste na forma da cabeça, mas no geral ele já estava basicamente pronto. Bom, vou fazer algum vídeo, claro, sobre a paleta, porque muita gente pergunta: na verdade, trabalhar com a paleta é só uma questão de prática? Você só precisa misturar com mais coragem, ver o que acontece, e cada nova cor vai ficando na sua memória, e cada vez você vai fazer isso com mais confiança, com mais facilidade. É só uma questão de prática mesmo, porque muitos procuram algum tipo de solução mágica. Sabe, agora eu vou mostrar para vocês o segredo de como misturar as cores. Na verdade, não existe segredo nenhum. Você simplesmente pega e tenta acertar a cor. No começo demora, é difícil acertar o tom, no início não sai tão preciso, mas a cada vez você vai acertando cada vez mais. Ou seja, M. Agora isso acontece automaticamente para mim. Bom, especialmente quando eu pinto com a minha mão esquerda, que já está tão acostumada, porque a mão sente tão bem quanto de tinta pegar, quanto misturar, quanto precisa adicionar. Essa é a força. Com a mão direita, eu ainda trabalho porque ainda não pego a tinta com o pincel tão precisamente quanto com a esquerda. Nem sempre sai certo de primeira, como deveria, mas no geral é tudo questão de habilidade, é só treinar mais, simplesmente fazer mais. Na verdade, ao longo dos anos, às vezes me perguntam: como você aprendeu isso? Como fazer isso? Como chegar nesse ponto? E quase sempre eu digo a mesma coisa: é só prática, muita prática. Isso pode parecer chato, desinteressante e demorado, mas na verdade esse é o principal fator. Esse desenvolvimento de habilidade é simplesmente fazer muito. E, claro, sempre buscar a verdade para fazer isso da forma mais verdadeira e precisa possível, né? Aqui, basicamente, já estou adicionando alguns brilhos, alguns detalhes. E por que estou adicionando esses brilhos? Estou fazendo isso não com um pincel fino, mas com um bem grosso. Os grossos, porque eu realmente tive vontade de fazer tudo com pincéis grandes. Se vocês tiverem sugestões sobre que tipo de conteúdo gostariam de ver no meu canal, o que acham que seria muito útil ver? De mim, sim. Até lá! Por exemplo, trabalhar com a paleta, ou por exemplo, pintar tal retrato ou outra coisa. Enfim, ideias de conteúdo que vocês tiverem, escrevam para mim nos comentários ou por mensagem privada. Isso vai ser muito útil para mim, porque o feedback de vocês, a visão de fora, pode mostrar algo que eu não percebi. De fato, o que é importante e o que eu posso simplesmente não perceber, ficando preso em algumas ideias ou pensamentos já padronizados meus? Bom, então vou encerrar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil, que tenha dado algo para pensar. Espero que tenha sido interessante assistir ao processo de pintura do retrato, do primeiro retrato pintado com a mão direita. Desejo a vocês boa sorte e sucesso criativo.